nosso convidado hoje à noite é o Dr. Álvaro Ferraz, cirurgião do Hospital Português, que dispensa maiores apresentações e que vai falar conosco sobre o tratamento cirúrgico da obesidade. Tudo bom, Álvaro? Boa noite, doutor Leão. Tudo bom. Quando é que o paciente tem indicação de uma cirurgia bariátrica? Veja só, o problema da cirurgia bariátrica hoje é que a obesidade se tornou a maior epidemia mundial. E aí, cada vez mais, estamos lidando com pacientes cada vez mais graves. De uma maneira geral, a gente diz que quando o paciente tem um índice de massa corpórea acima de 35, com alguma comorbidade, que é hipertensão, diabetes, apneia do sono, ou quando ele tem um IMC acima de 40, ele tem indicação cirúrgica. Álvaro, o que é o IMC para o telespectador? O IMC é uma fórmula que a gente utiliza para simplificar e facilitar essa indicação. Ela é uma fórmula que conta o peso do paciente dividido pela altura ao quadrado. Então, quando o resultado dessa fórmula dá acima de 35, o paciente tem uma obesidade moderada e uma obesidade severa quando passa de 40. Acima dos 40. O índice normal, ele se situa entre 18 e 25. Quando o paciente tem o IMC entre 25 e 30, ele tem sobrepeso, e acima de 30 ele tem obesidade, que pode ser leve, moderada ou grave. Para fazer a cirurgia, seria estar entre 35 e 40 ou com Isso. Mais de 40 já tem maior risco? Acima de 35 já é uma indicação de cirurgia, entendeu? Mas quando o paciente tem também comorbidades que podem agravar a sua condição clínica, a gente tem que analisar de caso a caso. Tanto é que o Conselho Federal de Medicina, no final do ano passado, ele já autorizou a cirurgia metabólica para pacientes com IMC entre 30 e 35. E o que é a cirurgia metabólica? É quando o paciente é portador de uma diabetes descompensada e que apresenta algumas alterações decorrentes dessa descompensação. E o que fazer para minimizar esses riscos? Olha, a cirurgia a cirurgia bariátrica nos últimos anos, ela teve um avanço assim enorme. Não só pela quantidade de pacientes necessitando e sendo operados, como também pela evolução tecnológica que a gente viu nesses últimos anos. A cirurgia, há 15 anos atrás, era feita de maneira aberta, uma cirurgia com um corte grande no abdômen, passou a se fazer de maneira por videolaparoscópica e agora recentemente também com a tecnologia robótica, o que tem não só diminuído os riscos e as complicações cirúrgicas, como também melhorado bastante os resultados. Qual o papel da equipe multidisciplinar no sucesso da cirurgia? É fundamental. A cirurgia só, ela não consiste na redução do estômago ou no desvio do intestino. Ela tem que passar também por toda uma modificação de todo o estilo de vida do paciente, que envolve não só um aspecto nutricional, mas psicológico, como também de hábitos rotineiros, de fazer exercício, de lidar com a nova situação, e tudo isso deve ser amparado por vários profissionais para tornar essa mudança de vida do paciente menos traumática e mais suave possível. Porque a cirurgia robótica traz algumas vantagens a mais do que a tradicional? A tecnologia robótica, ela dá para o cirurgião alguma condição que a gente não tem, nem pela via aberta, nem pela via laparoscópica. Então a gente trabalha com uma visão tridimensional e a gente trabalha também com o auxílio dos braços robóticos, que minimizam movimentos mais bruscos e que dão uma precisão não só no trabalho e nos pontos que a gente usa, muito melhor do que na cirurgia videolaparoscópica. O grande inconveniente ainda tem sido o custo dessa tecnologia, que ainda não está barato, está disponível já em 2 hospitais aqui do Recife, mas ainda com um custo agregado um pouco elevado. Como é que deve ser feito o acompanhamento no pós-cirurgia? Esse é um outro problema que a gente precisa enfrentar, que é o acompanhamento no pós-operatório. A grande maioria dos pacientes, eles abandonam esse acompanhamento
não o fazem de maneira correta, e aí o risco da reengorda, o risco de problemas agregados ao procedimento cirúrgico aumentam. Não só problemas nutricionais, com deficiência de alguns nutrientes, como também o fato de o paciente voltar a engordar mesmo operado. Álvaro, quem quiser lhe encontrar para fazer esse tratamento completo, desde a avaliação, inclusive a cirurgia e pós-operatório, você tem uma equipe já multidisciplinar para fazer isso, vai lhe encontrar onde? Isso, a gente atende basicamente em 2 lugares. O pessoal do SUS, a gente trabalha no Hospital das Clínicas, da UFPE, e no consultório particular no Hospital Português, no RICAD, onde a gente pode atender e agendar as consultas. Agradecemos a sua participação e pedimos a você em casa que não saia daqui. Daqui a pouco estaremos de volta com outro bloco de Medicina Estética. Tudo em ordem, Cineide? Mas diga o que é que você deseja. Gostaria de fazer meu abdômen, que eu já fiz uma vez e não gostei. Você fez o quê? Uma plástica de abdômen mesmo? Não, eu fiz lipo quando eu tinha 24 anos e quando eu estava com 28 eu fiz o reparo, mas não ficou bom. Aí eu queria que o senhor desse um jeito, desse uma olhada. Pode fazer. Exato. Me diga uma coisa, e você já teve filhos? Tenho um menino. Já encerrou? Não vai Já ter mais encerrou, filho? não. Já é ligação ligada? Não. Porque essa é uma cirurgia, se for para fazer mesmo uma plástica de abdômen, uma cirurgia onde não é ideal que se tenha gestações depois, entendeu? Não quero não. Então vamos dar uma olhada, ver o que é que a gente pode fazer. Ok? Ok. Lucineide, veja só, você fez essa lipo, ficou com as depressões aqui também, mas na área superior do abdômen quase não tem depressão nenhuma. E eu acho que o que vai resolver a sua situação aqui é uma plástica de abdômen. A gente vai ter que fazer uma incisão grande aqui, de um lado ao outro, e essa parte todinha vai sair. Então esse lugar aqui, onde é a marquinha do piso do pico, ele vai vir aqui para baixo, aqui sai tudo, entendeu? Ele escola e traz, ainda vai ter que fazer uma lipozinha aqui, de complementação na parte do dorso, que você já fez também. Eu tenho uns bolinhos aqui que a gente vai organizar para tirar. Isso daí, como a gente já viu ali, a indicação é uma plástica de abdômen, eu já expliquei a você mais ou menos. Você tem alguma dúvida ainda? Não, só se a cicatriz já ficar fininha, alguma coisa assim. Aí vai depender de você. Eu garanto que até um mês, que é meu trabalho, vai ficar como se fosse uma linhazinha bem fina. Agora daí para frente é sua cicatrização. Pelo que a gente tem assim de prognóstico de você, a cicatriz da cesárea é excelente. Muito embora já tem bem bastante tempo, mas a gente não chega nem a ver. 6 anos. Provavelmente a do abdômen também, quando tiver algum tempo, na faixa de 1 ano e meio, 2 anos, ela vai ficar bem fininha. Digo que você vai usar biquíni, porque a cicatriz vai ficar embaixo do biquíni. Viu? Ok? Vou pedir seus exames, a gente precisa fazer uma avaliação sua, para ver se a sua saúde está boa, tanto a parte de sangue como a parte do coração. Então, tudo certinho, a gente já vai programar o dia da sua cirurgia. Ok? Esses aqui são os exames que eu quero. Você faz e quando eles estiverem prontos, aí você volta aqui, ok? Ok. Oi, Luciana, tudo bom? Boa noite. Vamos lá? Você quer voltar? Voltei. Ok. Isso, tá tudo certo. Olhadinha. Deixa eu aparecer cardiológico. A escala de Golden, grau 1, é o melhor que tem, tá tudo normal. Só a gente marcar. Alguma dúvida mais? Não, uma dúvida que eu quero marcar agora, o mais próximo que puder. Quando você vai passar lá fora e com uma menina lá fora você marca, ok? Né? E até lá. no Ok, serviço. obrigada.
Quanto tempo hoje? 46 dias. Como é que você tá? Tô bem, tô ótimo. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Vamos dar uma olhada como é que estão as coisas? Vou pausar. Você bota aqui assim. Vou mostrar aqui no biquíni escuro. Beleza, baixou aqui direitinho, melhorou a cintura, o umbigo tá bonito, né? Aí a cicatriz ainda é recente, ela ainda fica melhor, melhor qualidade. Então, esconde bem direitinho no biquíni, encosta, leva os braços um pouquinho. Esse aqui era onde você tinha um pince, tá vendo? Era. Isso era aqui em cima do umbigo e ele veio pra cá. Tá bem. Então gostou do resultado? Amei, adorei. Ficou ótimo, maravilhoso. Graças a Deus. Vamos esperar agora só que a cicatriz, com o tempo, ela vai clareando cada vez mais. Você, pelo que eu vi até agora, sua cicatrização vai excelente. Nessa parte assim, mais escura, onde tem a cicatriz do umbigo ou da cirurgia mesmo embaixo, a tendência dela cada vez é clareando mais. Já vou liberar você do modelador agora com 2 meses e já pode inclusive fazer umas caminhadas, fazer bicicleta, para não ficar parado todo tempo. Agora abdominal mesmo, só no 3º mês e eu libero você para fazer. Essas coisas, academia não pode, né? Só esteira e bicicleta, entendeu? Mas tá indo excelente, graças a Deus. Bem, né? Foi ótimo. Tá. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Hoje nós vamos falar sobre lipoaspiração. A lipoaspiração é um dos procedimentos mais realizados no mundo dentro da cirurgia plástica, porque é um procedimento que tanto pode ser de grande magnitude, como também pode ser um procedimento pequeno, apenas para tirar pequenas quantidades de gordura. Essa técnica foi desenvolvida por Ilou, um médico francês, que nos idos de 1980, ele usava esse aspirador para fazer aborto. Fazia aspiração dentro do útero e notou que com isso também poderia retirar a gordura. E começou a fazer esse procedimento, que já era um método que tinha tentativas com outros tipos de lipoaspiração. Inclusive aqui em Pernambuco, teve um colega que foi o precursor dessa lipoaspiração nesse tipo no Brasil. Ele trouxe esse método da Itália. Esse médico pernambucano, o Dr. Frederico Henriques, ele trouxe essa máquina da Itália e começou a trabalhar isso aqui. E esse método depois veio a se firmar e, como eu falei anteriormente, hoje é o procedimento de cirurgia plástica mais realizado do mundo inteiro. Além da inovação grande que essa lipo fez, que foi os enxertos de gordura, que hoje o lipofilling, entendeu? E os enxertos de bumbum, que foi também criado aqui pelo médico brasileiro, certo? Dr. Carlos Romero Cabral, foi um colega nosso aqui de Pernambuco, foi quem incentivou e praticamente começou esse tipo de cirurgia. A lipoaspiração é um procedimento que é bastante efetuado aqui no Brasil, devido a ser a costa muito grande, e nós temos as praias. E agora, chegando o verão, bastante pessoas vão procurar esse procedimento para tirar as gorduras que foram acumuladas durante o inverno, com os churrascos, com as bebidas, e agora querem exibir seus corpos magnânimes aí no sol do verão pernambucano e nessas costas do Brasil inteiro. Então, venha, nos procure, que nós fazemos alguma consulta para mostrar qual é a realidade e o que é que se pode ser feito com a lipoaspiração. O médico que está atrás da cânula é que sabe fazer e sabe como fazer ela, e é uma cirurgia que, se ela for bastante alargada, também tem seu risco, porque ninguém pode fazer da lipoaspiração um método de emagrecimento.
a lipoaspiração ela serve como um polimento para isso e tirar as gorduras localizadas, que normalmente elas não vão sair com apenas exercícios. As lipos exageradas podem levar a complicações por conta de desequilíbrios hidroelétricos no próprio paciente e, em alguns casos, pode ser até fatais. Tem que ter bastante cuidado na escolha do médico e no planejamento dessa cirurgia. Na retirada dos volumes, que também pode fazer sequelas. Às vezes a pele fica muito fina e faz aderências em algumas áreas. Mas é a cirurgia de eleição, é a cirurgia que se faz mais no mundo inteiro. Boa noite, telespectador. Nosso convidado hoje não merece maiores apresentações, porque já é conhecido aqui de todos nós, e é especialista em medicina natural e oriental, pesquisador e o criador do método de libertação total, que trata os pacientes de forma natural, sem uso de remédio. Eu dizia assim, aquele camarada que você leva o carro e está quebrado, ele só regula, não precisa trocar nenhuma peça. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, doutor Emílio, prazer revê-lo. Muitas pessoas procuram tratamento para fibromialgia e dores no corpo de uma maneira geral. O seu método também trata disso? Com certeza, doutor. A dor é um sintoma de que tem alguma coisa errada no seu corpo. Então, quando o paciente liga para mim com problema de dor, quando é fibromialgia é mais complicado, claro. Mas quando o paciente liga para a questão de dor de cabeça, enxaqueca, dor no quadril, dor no joelho, dor em geral, a gente consegue diagnosticar esse paciente com o exame da íris, exame da língua, exame da orelha e o toque do nervo. Então, quando a gente diagnostica esse paciente, a gente já sabe onde está o problema dele. E na primeira sessão, doutor, o paciente realmente sai muito satisfeito. Alguns vai ter 50% melhor da dor no mesmo dia, alguns vai ter 90% se for mais jovem, alguns, se for uma pessoa muito jovem, vai ter 100% de resultado na primeira sessão, só precisa um e resolveu. Mas aquela pessoa que tem 60, 80, 90 anos, 95 anos, que eu pego muito caso de idosos, é lógico que a gente vai precisar fazer um tratamento aí em média de 10 sessões. Mas sempre o resultado é a partir da primeira sessão, onde o paciente já sai totalmente satisfeito com o resultado na primeira sessão. No caso de dor de coluna, lógico que ciático também é uma solução, né? O nervo ciático, doutor, as pessoas realmente ficam muito preocupadas, porque a primeira coisa que o especialista dele diz, olha, o nervo ciático, e é difícil resolver. Mas para nós que desenvolvemos a técnica do método de libertação total, hoje eu considero um dos tratamentos mais simples que existe para mim é tratar nervo ciático e dores através... Porque na verdade, doutor Emílio, não é só o nervo ciático. O problema é que as pessoas só falam do nervo ciático, é o nervo tibial, o nervo sural, o nervo safeno, está tudo inflamado. Quando eu provoco a desinflamação através do toque do nervo, quando eu provoco a dor para gerar o remédio que o corpo dele vai produzir, que eu termino a sessão e ele levanta, ele fica impressionado sem entender que a dor já desapareceu. Quem sofre com dor de cabeça, enxaqueca, pode recorrer também a esse método? É incrível isso, doutor Emílio. Pergunta excelente que você acabou de fazer. Por incrível que pareça, é o mesmo método. A diferença vai só ser a intensidade da dor que eu vou provocar nele. Porque quando eu pego o bambu e faço a introdução no nervo certo, que ele começa a respirar e expirar, eu gero aquele tratamento que hoje está aí em moda, né? Que todo mundo diz, ozonioterapia cura tudo. Eu faço a ozonioterapia sem usar a máquina de ozonioterapia. Eu faço seu corpo produzir a ozonioterapia que eu preciso. Foi difícil desenvolver isso. Que ele precisa. Que ele precisa. Foi difícil desenvolver? Foi. Eu fiz experiência durante muitos anos na minha vida. Mas hoje eu consigo fazer isso com a maior facilidade. Como a vida nas grandes cidades é uma doença muito frequente, as alergias, certo? Como é que você trata? Principalmente, eu acho que nas crianças que são mais susceptíveis a esse tipo de doença. É verdade. A gente pega muito caso, doutor, de criança com alergia, mas a gente pega muito caso de idoso com alergia. É sempre assim. É mais para idoso de 60 a 90 e criança entre 6 meses, 1 ano, até 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade. Sempre nessa faixa etária. Mas assim, o resultado no idoso é fantástico também. Mas é incomparável, doutor. Tem paciente, eu já tratei um bebê com 1 ano e 2 meses, que ele tinha uma alergia que era o seguinte, toda vez que ele comia, ele vomitava. Então, a mãe dele me falou, olha, doutor, não aguento mais, a gente comprar uma lata de leite para ele, que custa R$400. E eu e minha esposa fez uma sessão desse bebê.
uma única sessão desse bebê, mexendo no corpo dele, trabalhando na orelhinha dele. E quando foi um belo dia, o tio dele, que era meu paciente, é um engenheiro aqui da cidade, ligou para mim: doutor Sérgio, você não sabe o que aconteceu? Eu digo: o que foi, homem? Ele disse: olha, meu pai estava com o neném no colo e ele meteu a mão no prato de cuscuz e botou na boca. Todo mundo ficou esperando ele vomitar e ele não teve mais nada. Come de tudo hoje, doutor. Não precisa mais daquele leite de R$400, acabou o problema. Impressionante. Resolvido, né? Resolvido. Ô, França, essa epidemia de diabetes que tem aí, como é seu método para tratar aquela tipo 1 e tipo 2? Primeira coisa, as pessoas precisam entender isso. Deixa eu falar com você aqui que está me ouvindo. A diabetes tipo 1 não tem cura, porque você nasceu diabético. Então, a gente melhora a tua vida aí entre 30% e 40%. Mas a diabetes tipo 2 é totalmente reversível. Porque a pessoa ficou diabética porque ingeriu o que não deveria ingerir. Tomou refrigerante, comeu macarrão, comeu pão, comeu bolo, comeu a torta, que tudo isso vira açúcar, que alimenta os vermes do teu corpo e vai produzir uma deficiência no pâncreas. É tanto verme no teu pâncreas, contaminando o teu pâncreas, a circulação não funciona mais. Então eu tenho que fazer um trabalho de desintoxicação metabólica, tenho que fazer um trabalho vermífugo e tenho que fazer um trabalho com lactobacilos. Eu não posso dizer muita coisa, doutor, porque aquilo que eu criei e desenvolvi, se eu contar, as pessoas acabam entendendo e acabam querendo imitar. Então eu gosto de dar a dica, mas deixando bem claro: o diabético tipo 2 tem cura. O diabético tipo 2 vai ter uma mudança de vida, uma qualidade de vida fantástica. Marca uma consulta conosco, conversa antes com a gente. Depende você só vai dela querer. Quando o paciente quer, doutor, tudo é possível. Os casos de hipertensão, quais as melhoras que o seu método oferece? Inclusive, só para concluir a história do diabetes, eu tenho lá um paciente diabético que está lá testemunhando no nosso Instagram, no nosso YouTube, que está totalmente livre do diabetes. E a hipertensão também, mas, perdão, a pergunta novamente, doutor? A hipertensão. A hipertensão. Veja, doutor, é a mesma coisa. A pessoa ficou hipertenso porque ingeriu o sódio, que é esse sal refinado que tem no supermercado, que vem na pizza, vem no pão, vem no bolo, vem naquele almoço que você comeu ali na churrascaria, etc. Quando eu introduzo no alimento do meu paciente o sal rosa do Himalaia, que tem 68 minerais, olha só que notícia maravilhosa, 68 minerais. O meu corpo precisa desse minério que é extraído do vulcão. No Brasil não tem vulcão. Então isso faz uma carência enorme na minha vida. Quando eu pego um paciente hipertenso e começo a tratar a vida dele, eu faço aquela sangria dos dedos, da orelha, do ápice, e começo a mudar a vida desse paciente, também vou ter que mudar a alimentação dele, é claro. Lógico. E esse paciente, em alguns meses, doutor, ele vai fazer o exame e ver que não precisa mais tomar medicação nenhuma para hipertensão, porque ele deixou de ser hipertenso. Tudo é reversível desde que a gente faça. Mas tem que restringir de uma porção de alimentos também. Com certeza. O pai da medicina, nosso amigo, disse o que pra gente? Seja o teu remédio o teu alimento e o teu alimento seja o teu remédio. Não adianta a gente tratar o paciente sem melhorar a qualidade de vida dele como um todo. Sérgio, deixa seu contato aí para quem quiser lhe procurar, saber onde lhe encontrar. Pessoal, você pode falar comigo direto pelo 9222-0030. E você também pode ver na minha rede social aí, Dr. Sérgio França, né? Dr. Sérgio França, você escreve Dr. E no meu YouTube também. Você vai lá, paciente que tinha câncer, paciente que tinha diabetes, hipertensão, paciente que sofria da coluna, paciente depressivo, paciente que tinha dor no corpo todo, fibromialgia, paciente que tinha problema no nervo ciático, coluna e etc. E hoje não tem mais. Agradecendo a você. E você em casa, continue conosco. Logo mais voltaremos com outro bloco de Medicina Estética. Hoje nós vamos falar sobre a cirurgia da mama, principalmente a mastopexia. A mama, por motivos gestacionais, a mulher normalmente tem um aumento do volume da mama, porque ela vai aleitar, e depois esse aumento é reduzido quando termina a amamentação. O que é que vai acontecer? O volume que foi ganho pela mama, ele vai ser diminuído e, consequentemente, vai haver uma queda nesse volume. Então, há um desequilíbrio, a paciente fica, depois de ter filho e tudo, já pelos problemas que acontecem da gestação, já fica um pouco triste e entra em desespero, querendo se reorganizar
como era antes. Então, a gente tem dentro da cirurgia plástica a mastopexia. Mastopexia quer dizer que é a suspensão da mama. Essa suspensão da mama é feita através de retirada de peles e uma reorganização desse tecido glandular da mama que foi, vamos dizer assim, deformado pelas gestações ou às vezes mesmo pelo tempo ou por um processo de emagrecimento, de engorda que possa acontecer várias vezes na paciente, o chamado efeito sanfona. Então, no fim, a consequência disso é uma pitose, que é uma queda da mama, e o cirurgião plástico tem que atuar para que haja essa suspensão. Então, é feita a suspensão para melhorar, às vezes, o tamanho de areola, que fica escurecida, a gente puxa, diminui, reorganiza tudo isso. E essa reestruturação da mama é feita com a glândula da paciente, ou às vezes também pode ser usado o silicone. Aí vai depender do volume da mama e às vezes até mesmo do gosto da paciente. A estruturação da mama apenas com a glândula, ela fornece um resultado muito bonito de imediato, mas devido aos processos cirúrgicos que acontecem, uma certa reabsorção desse volume, às vezes 4, 5, 6 meses depois, ela perde um pouco de volume e dá uma queda. Já com o uso do silicone, esse volume ele se mantém indeterminadamente. Nós, cirurgiões, tentamos equilibrar o maior parte possível do tamanho dessa cicatriz para que ela fique menor, porque se ela vamos dizer assim, a marca que fica no final da cirurgia. Devemos alertar também as pacientes que essas cicatrizes elas são indeléveis, elas não apagam mais. E que a paciente que tiver uma boa qualidade de cicatrização, com o tempo, às vezes um ano e pouco, ficam praticamente imperceptíveis, como se fosse uma pequena estria. Já existe também alguns casos, que graças a Deus não é a maioria, onde as cicatrizes são hipertróficas ou queloidianas. Aí elas ficam feias e necessitam de um reparo pós-cirúrgico e um tratamento adequado, através de infiltrações com corticoide ou através mesmo de radioterapia. Então, para você aí em casa, é bom lembrar que a mastopexia seria a solução para um reposicionamento, uma reorganização das mamas após uma desorganização, como eu falei, ou por uma gestação, ou às vezes por um envelhecimento da pessoa, ou mesmo por um ganho ou perda de peso que essa variação faz determinar a pitose.